Bem-vindos a todos ao site alahadiaria.com.br. Vamos dar seguimento ao Siman Nun Rei. Estamos agora no Seif Yud Het, ainda sobre o assunto de completar o Minyan, em que situação a gente considerar um Minyan só. Vamos lá. Shulchan Aruch, no Seif Yud Het. Im Ktsata Asara Bebeit HaKnesset. Eu tenho parte do Minyan que está no Beit HaKnesset. O Ktsatam Ba'azara. E parte do Minyan está na Azara, no pátio atrás. Ena Mitzarfim. Vamos ver o que o Mishnah Berurah faz os comentários sobre isso. No Seif Katan Nun Zayin. O Ktsatam Ba'azara, a parte do Minyan não está na sinagoga, está numa região atrás, num pátio atrás. Huadin afilim tishav Beit HaKnesset ve'ahid Ba'azara. A mesma lei se aplica se 9 estão no Beit HaKnesset e um está nessa Azara, porque é considerado que eles estão em dois recintos completamente diferentes. Porém, Katava Primegadim. De aí, de Saif Yud Zayin Yud Het ve'Yud Het. E isso que a gente escreveu nos simanim anteriores, sobre na situação em que está num pátio maior, outro está num pátio menor, ou no caso do Zimun, ou no caso do Hazan que está na Tevá. Mairi Beshein Androim Zedze. Lá o Primegadim fala que é uma situação em que eles não estão vendo um ao outro. Agora, de Beroim Zedze, mas se eles estão conseguindo ver um ao outro, Afilo Bishnei Batim Amash Mitzarfim, mesmo que eles estão em duas residências separadas, eles Mitzarfim, eles se completam o Minyan. Dumia de Zimun, Lekaman Besiman Kuf Tzadik Hei. É como a lei do Zimun, de dois grupos separados, mas se eles enxergam um ao outro, eles se juntam, como vai ser visto aqui no Siman Kuf Tzadik Hei. Veyesh Mahmirim, mas tem aqueles que Mahmirim, Afilo Beroim, tem aqueles que vão ser rigorosos, mesmo que Roim, mesmo que eles estão vendo um ao outro, mas em momento de aperto há como facilitar essa alahá. A gente vendo aqui no Sharat Tziyun, ele manda dar uma olhada no Biur Alahá, sobre quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa alahá, para entender um pouco melhor. Vamos lá, no Seif Katan Nun Het, Enan Mitzarfim, Mishum De'en Sham Pirtza, Ve'apetach Gufa, Afilo En Sham Delet, Kemehitza Hashuvah, Ve'havelei Shnei Batim. Como lá não há uma abertura grande, é como se fosse dois recintos completamente diferentes. Então, nesse caso que a gente acabou de ler, parte está no Beit HaKnesset, parte está na Azara. Então, é considerado duas residências separadas. E aí na Mitzarfim. Vekatav Hayadam, Lefizek, Shesh Bait, Velifnim Remenu Heder. Então, numa situação, falo Hayadam, estou numa casa e tem um quarto dentro dessa casa. Esse quarto ele tem umas separações, ele não é totalmente aberto para as outras dependências da casa, ele é separado. A mitpalel sham keinu mitpalel beridia. Quem reza nesse quarto é como se estivesse rezando sozinho. Verá kadishu kedushá yacholá anot. Ele só vai poder responder kadishu kedushá, que ele kaman besaif raf, como vai ser visto no siman no seif raf. A gente vai ver mais embaixo. O b'tshuvat Radbaz siman taf reish nun matzati shekatav deze dafka linyan tziruf. Ele viu no nome do Radbaz que isso aqui só em relação a ser considerado que ele juntou para o Minyan, que ele completou aquele Minyan. Aval, Shemit, Kemit, Balen, Matzibur, mas se já tem um Minyan rezando naquela residência e ele está dentro de um quarto, Imen Laheder, Peta Haher, Akdaf Derech Habayt Agdolá, se não tem uma outra entrada para aquele quarto, para aquele lugar, somente através da casa, Hashiv, Kemit, Balen, Matzibur, ele vai ser considerado que ele está rezando junto com um tzibur, mesmo que ele está naquele quarto separado. Mas em relação a completar o minyan, se 9 estão na residência e um está nesse quarto, aí não. Vamos agora ver o Seif Yud Tet. Shaliach tzibur bateva, o Hazan ele está na Tevá, um lugar específico para o Hazan. Vetisha bebeit HaKnesset, e 9 pessoas estão no Beit HaKnesset, mitzarfim, ele completa. A gente vai ver na situação que esse Hazan, vamos ver agora na situação que ele está numa tevá elevada. Afal pishei gavoa asara urhavar ba'a vesh la mehitzot gevot asara. Mesmo que esse Hazan ele está numa altura de 10 e uma largura de 4, vesh la mehitzot gevot asara. E essas mehitzot elas têm uma altura de 10. Mesmo assim ele completa, mesmo que ele seria considerado um recinto por si só. Uma coisa que ele está numa altura de 10 fahim por 4 amot, ele seria um recinto por si só, seria um lugar por si só. Mas como essa bimá, ela foi feita especial para a sinagoga, ela se anula perante a sinagoga. Então é considerado que ele está lá dentro da sinagoga.
Isso tem gente que escreve, só é considerado que essa bimá faz parte da sinagoga e ela betelá quando as mehitzot elas não chegam no teto. Agora, se as mehitzot chegam no teto, aí a coisa fica mais complicada. Vamos ver agora no Mishnah Berurah o comentário dele. No Seif Yud Tet, Seif Katan Nun Tet, Shaliach Tzibur Bateva, Huadin Aher de Mitzaref. A mesma lei se aplica para outra pessoa que estiver na Teva, não Lav Dafka o Shaliach Tzibur, ele vai completar no Minyan. Venakat Shaliach Tzibur, isso porque a gente escreveu Shaliach Tzibur, Delo Neima de Kivan, Sheu Tzarih Leotziadei Rovata, Migragra. Não é para a gente dizer só porque o Shaliach Tzibur está lá para Yotzei derrovar o público, então ele vai ser a única exceção que a gente vai considerar que ele completa. Mesmo outra pessoa, a gente considera que sim, ele completa o Minyan. Vamos ver agora no Seif Raf. Hayu Asara Bemakom Ehad Veomrim Kadish Ukdusha. Tinham 10 pessoas que estavam num lugar e elas estavam recitando Kadish Ukdusha. Vafilu Sheino Imahem. Mesmo que você não está com essas 10 pessoas, você pode responder o Kadish Kudushá, está passando por ali. Tem gente que fala que você pode responder Kadish Kudushá na condição que não tenha uma sujeira, uma coisa suja entre você e esse minyan, ou que não tenha uma idolatria, uma avodat kohavim. A gente vai ver isso melhor agora no comentário do Mishnah Berurah. Sheino imahen seif katan samech, rotzelomar. Afilo bebaitaher rahok legamrei, mesmo que ele está em outra casa muito longe, shekeivan sheasarahem bemakom errado, shchinash uliabenehem, já que tem 10 pessoas reunidas rezando, a presença de Hashem está lá entre eles. Veaz afilo mehitzah shel barzel enam yafsek ben kol mi shirotze letzaref, mesmo uma parede de ferro não vai conseguir impedir você de estar lá juntando com a presença de Hashem. Então, todo aquele que quiser estar junto com essas pessoas pode estar. Todo aquele que quer se juntar, estar debaixo da Shekhinah de Akadosh Baruch Hu, ele pode estar lá. Muito bom. Então ele pode responder Kadish Kudushá. Yachol Anot, Seif Katan Samihalef, Amen, Ve Amen Yehesh Merabah, Kudushá Baruch e ainda o Shaliach Tzibur ainda pode Yotzei derrovar ele se ele não sabe ler direito, se ele não conhece bem a Tefilá. A gente viu lá na linguagem do Shulchan Aruch que não pode ter uma sujeira entre ele e o Minyan, ou Avodat Kohavim, Dekatav Shulchan Aruch, Din Zeh Belashon Veyesh Omrim, Mashma de Din Zeh Lo Psikalei. Vechen Mashma Me'arema Bisiman Ain Tet Seif Aleph Bahagah. O que Moshe Katava Magen Abraham Sham. Parece que o Mishnah Berurah diz o seguinte: já que o Shulchan Aruch escreveu numa linguagem de Yesh Omrim, então, mashma que o que? Dedin zelo psikale. Ou seja, não é o psak alahá final. E assim também parece do Remá no Siman Aintet Seif Aleph, que a gente vai ver mais adiante. BH delos viraleichen, que não mashma assim que é alahá. O que Moshe Katava Magen Abraham Sham. Ben Bechayadam. Shekatav denire lob de amen heshmerabah ukdusha yaneh dehaverak psukim. Fala o Hayadam que responder amen heshmerabah ukdusha, ele pode responder, porque são considerados psukim. Val barechu lo yaneh ve'ayen belevush srad. Vamos ver agora o Seif Katan Samer Gimel. Shelo yeh vafilo amen eno yachol lanot lideazo im mafsik. Quer dizer, de acordo com essa opinião, se tem um tenuf, se tem uma sujeira lá que está interrompendo entre ele e o minyan, ele não pode responder. Tinuf, Rotzelomar, Afilu Muruhak, Mimenu Yoter Me'arba'amot, mesmo que ele está afastado mais de 4 amot dessa sujeira, que aí ele poderia rezar para si próprio. Debe alma mutale de hazarat, panav, imenomagia lo erheara. Ele podia virar só o rosto, e lógico, se o cheiro ruim não está chegando para ele. Aqui, mesmo assim, que ele está afastado, 4 amot, e que ele virou o rosto e que não tem cheiro, não adianta. Por quê? Porque ele está separado do minyan. Então, é uma exigência a mais. Isso aqui faz uma interrupção para a Shekhinah. Parece que a Shekhinah ela não se apresenta nesse lugar por causa do tinuf, da sujeira que tem lá. Pode ser uma fezes, pode ser um animal morto, alguma coisa que está lá causando esse mau cheiro. Ou akum, está escrito lá, avodat kohavim, rotzelomar avodat kohavim, ou oved kohavim. Tanto faz uma idolatria, ou um oved kohavim,
se ele está lá, aquilo acaba interrompendo entre a pessoa e o próprio minyan. Vamos agora para o Seif Chaf Aleph. E Shein Bael Asara. Agora estamos só uma pequena introdução. A situação é que na cidade não tem minyan. Então a gente tem que agora contratar pessoas para completar esse minyan. Como que funciona isso daqui? Como que funciona esse tipo de contratação? Vamos lá. Ir Shein Bael Asara. Ve'ehad mehem rotze latzet bayamim noraim. Essa cidade só tem 10 pessoas. E uma pessoa quer viajar para Yamim Noraim, ele vai rezar em outro Beit HaKnesset. E agora? A cidade vai ficar sem minyan. O que faz? Mehaevin oto lishaer ou leaskir achem como. Ou a gente obriga ele a ficar, ou a gente obriga ele a contratar alguém no lugar dele. Veim hem ahar ahadassar verotzin latzet shnaim. E são 11 pessoas, e 2 pessoas querem sair. O que acontece? Como que fica essa situação? E aí vai sobrar só 9 pessoas lá. Yaskir ushnehem ehad beshutafut bimkomam ushnehem ifru beshaveh. Quer dizer, essas 2 pessoas, elas vão fazer uma sociedade e elas vão contratar mais 2 pessoas e elas vão dividir entre elas a contratação. Veim ehad ani ve'ehad ashir. Vamos supor que essas 2 pessoas, um é pobre e o outro é rico. Um tem condições financeiras, outro não tem condições financeiras para pagar essa contratação. Porém, a gente vai dividir metade de acordo com as condições de cada um e metade de acordo com o número de pessoas. A gente vai ver já melhor no Mishnah Berurah como que fica esse cálculo. O Sahara Hazan aliotzim keala nisharim. E a contratação do Hazan, a gente faz uma conta para aquelas pessoas, tanto que saíram quanto aqueles que ficaram, eles vão ter que arcar com essa conta. Fala Oremá. Ven hiluk ben imirotze lelech zman aroch kodem yom tov ou lo. Kol shelo yahzor be yom tov. Não faz diferença se ele quer ir muito tempo antes do yom tov, que ele pode falar, não, mas eu estou indo para outra coisa, não por causa que é só para Yamim Noraim que eu estou saindo daqui. Não faz diferença. Se ele não vai voltar para o yom tov, essa é a regra de que há uma obrigação dele se preocupar para que o lugar tenha um minyan quando ele sai. Vamos ver o Mishnah Berurah, o comentário que ele faz sobre isso daqui. No Kaf Aleph, Bimkomo, Seif Katan Seivav, Samir Vav, שכיוון שמנהג בכל תפוצות ישראל, אפילו אותם שאין להם מניין שלם כל שנה, צורכים להם אחד או שניים בימים נוראים. É costume em todos os lugares, que em lugares, para Yamim Noraim, se a gente costuma assim, contratar pessoas para o minyan, tá? Por quê? Às vezes pessoas que não têm o minyan completo, ou com minyan, ou que as pessoas todas se mudem para um lugar onde tem a minyan. Harei zé domé le sefer Torah, o Beit HaKnesset, shebnei Air kofim dzeh et zeh. É a mesma lei em relação ao sefer Torah, o Beit HaKnesset, em que a gente acaba tendo uma obrigação de comprar ou de ter, para que nessa cidade tenha o sefer Torah, o Beit HaKnesset, ou ir para um lugar onde tenha o sefer Torah. Ahadassar, a gente falou no caso que tem 11 pessoas e 2 querem viajar. Verotzinu adin shnei masar, veroshinu shalosh latzet. A mesma lei se aplica quando são 12 pessoas e 13 querem viajar e vai ficar só 9. Ou shloshasar, verotzinu rabal latzet, ou tem 13 pessoas e 4 vão viajar e ficam 9. Tzrichim kulam niskor echad beshutafu. Todos eles vão fazer uma sociedade e contratar alguém para as pessoas para completar esse minyan. Agora, numa situação, como que fica essa conta que a gente vai fazer para a contratação? Fala Hetzió, vamos ver aqui o Mishnah Berurah, Seif Katan Samehet, Achronim Katvu de Taut Soferhu. Os Achronim, os legisladores mais contemporâneos escreveram que aqui tem um erro de escrita, de Bazé Porin Shnehem Beshaveh, que tem que cobrar os 2 por igual. Shekol Ehad Mehuyav Leamid, Ish Bimkomo. Shemitchilat aya minyan shalem. Ven rashai levatel a minyan. Porque antes tinha minyan e agora vocês estão saindo para o minyan. Então tinham 11 pessoas, 2 estão saindo. Então precisam completar. Então eles precisam dividir por igual para ter um minyan. Vehad notim hetziol lefimamon. Hainu kshen darim bayashuv elashmona. Agora, quando a gente divide isso numa conta de valores, a gente divide, vamos supor que para contratar uma pessoa custa R$100. Então fica R$50 para cada um. Tá? Isso quando não moram na cidade, somente 8 pessoas. Por quê? Agora você vai ter que contratar mais 2 pessoas. Quer dizer, aqui nessa situação, os pobres eles podem ir para uma cidade mais próxima para fazer a tefilá dele, tá? E as pessoas que têm mais condições,
eles não podem deixar as suas residências, os seus pertences ali, então eles vão ser eles são obrigados a ficar. Quer dizer, de qualquer maneira, o Mishnah Berurah fala que a divisão aqui paga a cada um uma metade do valor do que precisa para se contratar alguém para completar o minyan. Ala Yotzim. Agora, aqui a gente falou no Samertet, que é uma situação em que a pessoa, mesmo que ela vai viajar antes do Yom Tov, Misheino Yachol Achzor Lebeito Mihamat Ones. Vamos supor que uma pessoa ela não consegue voltar para casa por algum impedimento que está fora das mãos dela, tá? Fechou a estrada ou caiu a ponte, não tem como ela voltar para casa. Shenur Hashem Lavou Bamedinah. Aí, Patura Filu Giabs Manaregel, quer dizer, mesmo que ele está isento de ir, mesmo que ele chegar lá depois nos Hagim, Vedavka Imu Anus Mamash. Aí ele está isento de tudo isso aqui, dessas obrigações, porque ele tá ones, é uma situação que está fora das suas mãos. Avalim Hamat Hov Mamon, ou Pshia, Lo Yuchal Avo, Lo Yafsidu Haverah Helkam. Agora, se é por causa de uma situação que ele não tem dinheiro para voltar, ou por uma negligência dele, ele não pode prejudicar as pessoas da cidade dele deixando sem minyan, e ele tem uma obrigação de se preocupar com isso. Isso em relação a completar o minyan e contratação de um hazan. Agora, em relação a adquirir um etrog para a cidade, isso não recai sobre ele. Lá tem sobre essa halakha, sobre essa situação. Ponto. As aldeias, os lugares onde tem pessoas morando, têm a obrigação de contratar um minyan e hazan. Veja se vivot shirigilim lavó sham gamken im benei beitam entre que tem klum leishuv. Dei bau lechu leir acheret shesham minyan biladam. As outras pessoas que moram ao redor desses lugares, desses bairros, eles vão para outros lugares. Não tem obrigação de ir para aquele lugar. Eles podem ir para qualquer outro lugar que eles quiserem. Então eles não têm obrigação de contratar. Porque fora essas pessoas que moram em volta da cidade, a própria cidade tem a obrigação de contratar um shaliach tzibur. Então quem mora nas redondezas, elas não têm a obrigação dessa cidade, porque elas podem rezar aonde elas quiserem. Sem elas também vai ter minyan. Então a cidade tem a obrigação de contratar o shaliach tzibur. Vamos finalizar aqui com o Siman Nun Rei, com o Seif Kaf Beit. Shulchan Aruch. Lo ayu kofin leaskir leashlim minyan ki im bayamim anoraim. Isso tudo que a gente falou, fala o Shulchan Aruch em relação aos yamim noraim. O kegon shen hasirim ki im ehad ushnaim. Em relação a um caso que está faltando uma ou duas pessoas. Ela im ken minha kavou mifusam ba'il lakof leaskir afil behesron shlosha ou arba. Não sei se é uma situação que tem faltando 3 ou 4 pessoas, então tem que ser um hag kavua, é costume da cidade contratar pessoas para completar esse minyan 3 ou 4. Aí sim vamos obrigá-los a participar dessa contratação. Im yesh minyan mioshvei air, kofin liskor hazan. Se tem um minyan dos habitantes dessa cidade, faz-se a obrigação de contratar um hazan para yamim noraim. Fala o Remá, vechen bemakom shem minyan tamid bet hakneset, kofin zedze biknasot shavou tamid minyan le bet hakneset. Ou seja, no lugar onde não tem um minyan frequente no bet hakneset, a gente obriga as pessoas, mesmo até através de multas, para que venham para o minyan no Bet HaKnesset, shelo itbatel atamid, para que não haja ali anulação da frequência desse minyan. Ve'ayen lekaman reish siman kuf nun, im kofin ze livnot Bet HaKnesset. Sobre em relação se a gente obriga as pessoas da cidade a construir um Bet HaKnesset ou não. Vamos ver o comentário do Mishnah Berurah. Bayamim noraim, a gente falou que essa halakha de contratação e de completar o minyan da obrigação das pessoas participarem da contratação é só em relação a yamim noraim. רוצה לומר, סעיף קטן עין, אם יש 8 או 9 אנשים, יכולים לעקוף אחד לחברו, שלא להישאר פה להתפלל ביחידות, אבל אם מי מהן רוצה ללך למקום אחר שיש במניין, אין יכולים לחופו כלל. Agora, isso em relação, se tem 8 ou 9 pessoas, de 8 a 9, você tem que obrigar as pessoas para elas ficarem lá, para elas rezarem direito, para elas rezarem com minyan. Agora, quem quer ir rezar em outro lugar que tenha minyan, quer dizer, ele está vendo que aqui não vai ter minyan, tá? Sobrou 8 pessoas e não tem minyan. Ele quer ir rezar em outro lugar, então essas pessoas dos 8, eles podem sair para ir para outro lugar. Não dá para obrigar ele a ficar, porque agora não vai ter mais um minyan lá. Seif katanain alef, meyoshvei air, afilem dar bair ak shlosha ou arba balebatim, im yesh laim meshatim lamdim lemalot minyan. Olha só que interessante, mesmo que só tem 3 moradores na cidade ou 4 moradores na cidade. Se eles têm ajudantes
ou professores que estão lá, a gente considera eles para completar o minyan dessa cidade. Liskor Hazan, que deixe Yotzea Medei Hovatan, Bebaruchuk Dushav Echai Gafna, Vafilu Kolashna Kufin Lazer. Em relação à contratação de um Hazan, é importante para eles poderem fazer as brachot direitos, para eles responderem a Kedushá, isso mesmo em relação ao restante do